Olá, pessoal. Estamos diante de dois grandes filósofos. Por um lado, Aristóteles, do século III a.C., e Kant, da Idade Moderna da nossa era. São dois filósofos que pensam a ética de forma diferente. Aristóteles, que tem uma concepção ética teleológica, e Immanuel Kant, né? Aqui colocamos só Kant, ele é mais conhecido como Kant, tem uma concepção ética deonteológica. Vamos tentar entender isso. Por um lado, então, temos aqui a ética de Aristóteles, é teleológica. Teleológica significa que tem uma finalidade, que busca um objetivo, um fim. E para Aristóteles é a felicidade. Então o homem nasce e o seu objetivo, a sua razão de existir é ser feliz. Né? Temos aqui um texto, por exemplo, dizendo que se o lápis tem como finalidade escrever, vamos pôr aqui em vermelho, se o lápis tem a finalidade escrever, ele foi feito com essa finalidade, o ser humano não está aí por acaso. A finalidade da existência humana é alcançar a eudaimonia, que em grego é felicidade. Traduzimos do grego, então, para o português, dizendo que nascemos para ser felizes. Então, toda a ética, todo o bem, toda a justiça, toda a verdade, a honestidade, todo o bem que nós fazemos tem essa finalidade, sermos felizes. Então, a razão de ser do homem é ser feliz. Assim como o lápis tem a sua existência vinculada à finalidade de escrever, assim como a caneta tem sua finalidade de escrever, assim como o copo tem a finalidade de nos auxiliar, sendo para tomar água ou alguma bebida, assim também o ser humano tem essa finalidade da sua existência. Então há uma ética teleológica. Quando eu ajudo alguém, eu ajudo uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua. Se eu fizer isto, eu estou fazendo porque eu quero ser feliz. O Kant, ele pensa o contrário. A ética dele é deonteológica. Vejam aqui, então, aqui embaixo, deonteológica. O que é necessário, o que é certo, o que deve ser feito. Então, para Kant, quando nós fazemos o bem, não é para alcançar a felicidade, não é para alcançar nada. É porque é nosso dever, nossa obrigação fazermos o bem. Então, ser honesto, segundo Kant, não é nenhuma virtude. Nós estamos apenas exercendo aquilo pelo qual nós existimos. Nossa existência, segundo Kant, está vinculado ao dever, à obrigação de fazermos o bem. Então, não é para alcançar um objetivo, não é para ganhar nada em troca. Tanto é que, para o Kant, se nós tivermos uma intenção de angariar alguma coisa, por mais bela que seja, nós já estamos sendo interesseiros. Tá? Então, enquanto para o Aristóteles nós fazemos tudo porque nós queremos ser felizes e ser bom, ser honesto, ser virtuoso, ser justo, ajudar as pessoas, enfim, ser ético significa eu estar caminhando, eu estar exercendo um meio para alcançar a felicidade, a eudaimonia. Para o Kant, não. Se eu estou buscando ser feliz, eu já estou sendo interesseiro. A minha intenção não é fazer o bem porque o bem deve ser feito. Eu não estou fazendo o bem porque o outro é importante. Porque para o Kant, eu nunca devo usar o outro ser humano como se fosse um meio. O outro é um fim.
Então, se eu ajudo a pessoa a atravessar a rua com o interesse de ser feliz, segundo Kant, eu já estou sendo interesseiro. Eu devo ajudar a pessoa porque devo, porque minha intenção é fazer o bem para a pessoa porque ela é importante, não porque eu vou ganhar alguma coisa. Tá? Então, outra coisa que aparece aqui na ética do Aristóteles é a questão do meio termo. Então, meio termo para o Aristóteles significa que tudo que é em excesso faz mal. E o que é falta também faz mal. Então, o que é demais e a escassez são males. Agora, o meio termo seria então a virtude. Então, significa o seguinte, que a água é bom, mas se a pessoa beber demais, vai se afogar. Né? Se ela cair na água, no rio, e se afogar e tomar muita água, não vai fazer bem. Por outro lado, ela não beber água, então significa que ela também vai fazer mal para a sua saúde. Então ela tem que viver de forma equilibrada. Para que viver de forma equilibrada? Para ser feliz. Kant, não. Para Kant, se você não cola na prova, não é porque os outros vão dizer que você é bonzinho, que você é uma pessoa honesta. Não, é porque é tua obrigação não colar. O político não deve ser desonesto, não deve ser corrupto, porque ele não deve ser corrupto, e não porque ele vai perder as eleições ou alguém pode descobrir que ele está fazendo falcatruas, nada disso. Então, para o Kant, é obrigação a gente fazer o bem. E não interessa se alguém está vendo, se alguém não está vendo, é a minha consciência. Porque, segundo o Kant, o ser humano tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão, então, do nosso corpo, das nossas paixões, dos nossos desejos. Então, segundo ele, se a gente agir conforme o nosso corpo, nós sempre vamos buscar os nossos interesses. E aí nós não estamos sendo éticos. Para ser ético, nós temos que seguir aquela dimensão racional, que a minha razão, o meu pensamento, a minha consciência sabem o que é certo e o que é errado. E eu devo agir acima dos meus interesses, acima de qualquer interesse próprio da minha pessoa. Então, a minha razão deve ser aquela que dá a lei para mim mesmo, né? Então, o Kant fala muito sobre autonomia. Então, auto significa eu, e nomia, lei. Eu devo ser tão livre, tão capaz de ser livre, que eu sou capaz de dar regra para mim mesmo, mesmo que isso signifique prejuízo para mim, mas que vai estar de acordo com o dever de ser honesto, justo, ético. Tá? Descendo mais aqui no texto, ser ético para Kant significa fazer o que é certo, obedecendo a própria razão. Então, quem que vai dizer o que é certo e o que é errado para mim? Eu mesmo. Mas qual a parte do eu? A parte dos meus interesses, do meu corpo, dos meus sentidos? Não, eu vou sim seguir as leis do meu pensamento, da minha razão, da minha consciência. É a minha consciência que vai dizer para mim mesmo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O que é certo, eu devo fazer, mesmo que isso me custe muito. Talvez ser desonesto poderia me dar mais lucro do que não ser honesto. No entanto, a minha consciência, a minha razão vai dizer que eu devo colocar a ética, a verdade, a justiça, o bem acima de qualquer interesse pessoal, e mesmo que isso seja bastante difícil. Então está aqui, fazer o que é certo obedecendo a própria razão. O sujeito autônomo, livre, né? Autônomo, então aqui, ó, veja só como eu falei, autônomo, né? Auto aqui, né? Que significa, vamos por aqui em vermelho, auto significa eu, e nomo, ou nomia, lei. Quem que dá a lei para mim? Eu mesmo, o auto-nomo.
Então, eu dou a lei para mim mesmo. Então, não é o prefeito, não é o juiz, não é nem porque Deus quis, mas porque a minha consciência diz. Né? Quando eu falo em Deus, ele acreditava assim. Porém, ele dizia que nós devemos fazer o bem e nunca esperar nada em troca. Tanto é que se uma pessoa rezar muito porque ela quer ir para o céu, ela já está tendo interesse. Ela já está colocando o interesse de ir para o céu. Não, ela deveria fazer o bem, porque o bem deve ser feito, e aí, automaticamente, ela vai receber o céu. E não diretamente fazer porque eu vou receber alguma coisa. Ou outras pessoas que fazem o bem por medo. Então, se uma pessoa também faz o bem por medo, ela está sendo condicionada, ela não está sendo livre. Então, a pessoa tem que ser livre, capaz de colocar a verdade acima de qualquer coisa. Tá? Livre é aquele que é capaz de definir a lei para si mesmo, sem nenhum interesse. O que ele deve fazer mesmo que seja difícil e não lhe traga nenhum prazer ou benefício. Então, segundo Kant, mesmo que custe, não vai me trazer benefício nenhum ser honesto. Né? Pelo menos benefício material. Mas eu sou capaz de ir contra até aqueles desejos que eu tenho, né, no meu coração, às vezes nos interesses mesquinhos, porque a verdade deve estar acima até daquilo que seria, na dimensão material, seria bom para mim. Então, tem essa dimensão livre. Qual que é a dimensão livre? É a dimensão racional, que seria a consciência. Qual que é a dimensão condicionada? É aquela do meu corpo. Por exemplo, eu estou com muita fome e aí eu encontro um restaurante aberto e não tem ninguém ali, tem comida e eu vou e pego aquela comida. Não estou sendo livre, porque eu estou me rendendo à minha vontade de comer. Mesmo que eu esteja com muita fome, eu não devo fazer isso. Ah, mas a pessoa ia morrer e ali estava sobrando comida. Não interessa. Se a comida não era minha, eu devo ser tão livre que eu coloco a minha consciência acima de qualquer coisa. Então, dimensão livre. A razão, veja, está aqui em negrito. Então, a razão é que dá a lei para si mesmo, independente dos resultados. O que o Aristóteles dizia? Não, que não é independente dos resultados. Qual que é o resultado que eu quero? Ser feliz. Qual que é o resultado para Kant? Nenhum resultado. É só fazer o bem, porque o bem deve ser feito. Porque é dever, é obrigação. E depende da minha intenção. Então, mesmo que eu faça uma coisa maravilhosa, mas a minha intenção é receber alguma coisa, eu já estou colocando o outro como meio para mim alcançar aquilo que eu quero. Então, se eu ajudo uma pessoa idosa porque ela é idosa e eu devo ajudar porque eu estou em melhores condições físicas do que ela, e faço isso porque a minha intenção é porque ela é importante, então eu estou sendo ético, segundo Kant. Se eu fizer isso porque eu tenho algum interesse, mesmo que seja ser feliz, já não estou sendo ético, já não estou sendo autônomo, não estou sendo livre. Nesta perspectiva, a ética kantiana postula que a razão deve controlar os prazeres do corpo. Então imagina, se a gente fosse fazer tudo o que o nosso corpo manda. Então, a gente provavelmente não levantaria cedo, provavelmente não gostaria de trabalhar em coisas que a gente não gosta, a dificuldade para fazer alguma coisa de trabalho ou sacrifício para ajudar alguém, enfim, tirar algum dinheiro do meu bolso para ajudar uma pessoa que está passando fome. Então, dificilmente a gente faria isso, porque nós, por natureza, segundo Kant, a nosso lado
físico, por natureza, nós não somos bons. Por natureza, nós estamos ligados a desejos, paixões, vontade de poder, de dominar os outros, de ser cumprimentado, de ser valorizado. Isso é o nosso lado físico, né? Por outro lado, a nossa consciência, ela está além do corpo, então ela é capaz, a razão, a consciência é capaz de controlar isso em nós, para que a gente não faça aquilo que é apenas o nosso interesse. Então, às vezes, alguém é tão honesto, até surgir uma oportunidade dele conseguir bastante dinheiro para ele conseguir o carro que ele quer, a casa que ele quer, o bem material que ele quer. Então, se uma pessoa faz isso, ele não, segundo o Kant, ele não está sendo livre. Então, muitas pessoas acham, eu sou livre, por isso eu uso droga. Para o Kant, a pessoa não está sendo livre, ela está sendo escrava dos desejos, escrava dos vícios. Então, uma pessoa livre é aquela que é capaz de controlar, né? Nesse ponto, até podemos dizer que os dois até chegam num acordo, quando Aristóteles diz da questão do meio termo, da mediania, do equilíbrio. Então, alguém bebe por prazer, mas ele consegue um certo equilíbrio. Então, não haveria nenhum mal, porque ele está agindo equilibradamente. Agora, uma pessoa que perde a postura diante dos vícios, então ela não está sendo livre. Obedecer, agir por dever, na perspectiva kantiana, é obedecer à lei que a razão da própria pessoa estabelece como correta. Então veja bem, ética não é aquilo que os outros dizem que é certo, não é aquilo que está no estatuto que está certo, não é aquilo que está na Constituição. Para ser ético, segundo Kant, é aquilo que a tua consciência te diz. E a consciência é a tua razão, é o teu pensamento. Então, se uma pessoa faz o bem porque foi o padre ou foi o pastor que disse, mas ela não está convicta daquilo, então ela não está sendo livre, ela está seguindo o que os outros pensaram e não o que ela pensa. Então, para que ela possa ser realmente uma pessoa ética, ela deve ser tão livre que ela é capaz de controlar, de direcionar a própria vida, de dar o rumo à sua vida, de abrir o seu próprio caminho e não seguir o caminho aberto por outros, tá? O dever, a lei ou as regras não são impostas do exterior. Então, repetindo, para o Kant, ética não é aquilo que você recebe de fora. Recebe de fora como? O padre disse, o pastor disse, o prefeito disse, o governador disse, o secretário de educação disse, o professor quer que seja assim, o diretor está vendo. Então, se eu agir porque tem alguma coisa fora de mim que faz com que eu haja dessa forma ou daquela forma, eu não estou sendo ético, eu não sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa imatura, segundo Kant. E, para o Aristóteles, se eu faço esse bem, e se eu faço o que é certo, então eu estou fazendo aquilo porque eu tenho um interesse. Qual que é o interesse? Ser feliz. A razão pela qual eu estou nesse mundo. Já não é ético na visão de Kant, porque já não estou sendo livre. Estou sendo escravo dos meus interesses. Então, se eu fizer alguma coisa porque eu quero alguma coisa em troca, eu já estou sendo escravo, tá? Se o que eu faço para for para alcançar o céu, veja bem, se o que faço for para alcançar o céu, isso é ético ou não? Não é ético segundo Kant. Por quê? Porque eu estou tendo uma segunda intenção. Eu estou fazendo bem para alguém, mas eu estou querendo alcançar o céu. Não, mas eu não estou querendo alcançar o céu, mas eu tenho medo do inferno. A mesma coisa. Eu quero me livrar do inferno, né? Então eu já estou tendo interesse. Agora, para o Aristóteles, se eu faço o bem, né, para alcançar a felicidade. Se a felicidade for o céu, ótimo. Então, são duas perspectivas
diferente, importantes, mas diferentes. Se o que eu faço for para agradar os outros, também estaria procurando parecer bom e não agindo simplesmente porque o que é certo tem que ser praticado. Então é muito comum entre os políticos, por exemplo, procurar fazer as coisas, mas daí divulgar para que todos fiquem sabendo. Então, nessa perspectiva kantiana, do Kant, então a pessoa já está recebendo sua recompensa, né? Então, mesmo se a gente pegar Jesus Cristo, quando ele disse, se você estiver jejuando, né, procure fazer, mas não procure mostrar para os outros, se você der esmola, não seja para aparecer para os outros, é mais ou menos a mesma coisa o que o Kant está dizendo. Você deve fazer isso porque você tem consciência, você sabe que deve ser feito e você faz. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, como você deveria agir se viajando de ônibus de Foz do Iguaçu para São Paulo descobrir que ali há passageiros que perderam o emprego, pegaram as últimas economias, foram ao Paraguai e compraram eletrônicos, roupas. Então a pessoa foi lá para o Paraguai com o último dinheirinho que tinha e aí ele está no ônibus, comprou algumas coisas para tentar vender lá como ambulante em São Paulo, para ganhar o dinheiro para sustentar a sua família. Está todo mundo na família desempregado, então, para o Kant isso está certo ou está errado? E, né, para o Kant, já de antemão, já podemos dizer que está errado, porque ele está fazendo uma coisa, além de errado, o contrabando, ele está querendo um benefício. E aqui está perguntando no texto, e você está naquele ônibus, e aí o pessoal da Receita Federal chega para você e diz, e você sabe que tem alguém que está nessa situação, que está carregando mercadoria ilícita, sem pagar os devidos impostos. E perguntar para você, você sabe se aqui tem alguém que está levando contrabando para São Paulo? Você deve dizer ou não? Segundo o Kant, você deve dizer. Porque a verdade deve ser dita. Ah, mas a consequência vai ser que eles vão perder as últimas economias que eles tinham, a família está passando fome. O Kant vai dizer, uma coisa é uma coisa não justifica a outra. O fato de estar desempregado não justifica ele estar fazendo contrabando, não justifica roubar, não justifica invadir as coisas dos outros ou pegar o que não é seu. Então, segundo Kant, você sim, você tem a obrigação de denunciar, mesmo que as consequências sejam ruins. Poderíamos perguntar também, se você sabe que um amigo seu está traindo a namorada dele, que também é sua amiga, você deve contar ou não? Segundo Kant, sim, você deve contar, porque a verdade deve ser dita. Mas a pessoa pode ficar magoada. Não interessa, a verdade deve estar acima de qualquer interesse, de qualquer mágoa. Então, a minha consciência, então, a pessoa não vai acreditar em mim, ainda vai ficar de mal comigo. Não interessa. Segundo o Kant, você deve, então, ser tão honesto e colocar tudo acima, de qualquer interesse pessoal. Então, relembrando, por um lado, Aristóteles, ética teleológica, que o seu interesse é alcançar, é ser feliz, é procurar a eudaimonia, que significa ser feliz, a felicidade, porque você nasceu para isso. Kant, não, você deve fazer o bem, porque a verdade, o bem, a justiça, a ética, deve estar acima de tudo. Você deve fazer com boas intenções e não ter a intenção de algum benefício pessoal, por mais admirável que seja. Daí tem aqui no finalzinho um texto do Kant falando, que foi um texto muito importante na época do Iluminismo, o que é Iluminismo? Sapere aude. E veja só, tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Segundo o Kant, as pessoas têm preguiça de usar o próprio pensamento. Por isso ele diz aqui, vamos sublinhar aqui. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem do quê?
de usar seu próprio entendimento, seu próprio pensamento. Né? Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de pensar, têm dificuldade de ler, de estudar, de pensar por si próprio, sempre buscam o pensamento de outros, porque tem preguiça. E mais do que preguiça, covardia. Covardia, você recebeu razão, pensamento, entendimento, porque você precisa ficar, segundo Kant, você precisa ficar esperando que os outros digam, ficar esperando que os outros aprovem ou não aprovem. Então, segundo Kant, uma pessoa que não tem coragem de usar o próprio entendimento, que é preguiçoso e covarde, que não é capaz de usar sua razão, é uma pessoa menor. Olha, usa essa palavra menoridade, é uma pessoa menor, né? Não é um menor de idade, mas é um menor no sentido que é uma pessoa que ela tem um dom maravilhoso, que é a capacidade de pensar, mas ela é covarde, ela é preguiçosa, ela não tem coragem de usar o seu próprio entendimento, porque ela acha mais cômoda seguir aquilo que os outros pensaram, aquilo que as outras pessoas decidiram, aquilo que os outros estabeleceram. Então, segundo o Kant, nós temos que ter coragem de usar o próprio pensamento, usar a nossa razão, a nossa consciência, para fazer os nossos discernimentos, para fazer as nossas escolhas, e que essas escolhas nunca usem as outras pessoas como meio, porque os outros, cada ser humano, seja ele idoso, jovem, rico, pobre, africano, nordestino, sulista, a pessoa tem tanta dignidade que ela nunca deve ser usada, nem que seja para que eu possa ser feliz. Se a felicidade vier por consequência, ótimo. Mas eu devo fazer o bem porque é minha obrigação. Então não é nenhuma virtude, nenhum motivo de orgulho eu dizer eu sou honesto. Ah, eu sou honesto. Não é orgulho isso. Isso é um dever de todos os brasileiros. Ah, quando alguém faz uma coisa maravilhosa, então, né, beleza, ótimo que ele fez. É bom que tem exemplos bons. Porém, segundo o Kant, é obrigação. É obrigação. Nós temos a capacidade de pensar, de entendimento, justamente para deixar de ser esses menores, de ser esses que mantém-se escravo dos outros, que não é capaz de dominar nem os próprios vícios. Então, Kant é fundamental. Ele é muito usado no direito. Né? Então, quem pretende fazer direito, quem pensa fazer um curso aí, né, voltado para essa questão aí da magistratura, do direito, né, tenha em mente que o Kant é fundamental, porque ele coloca a lei, o dever, mas não aquela lei que os outros estabeleceram, aquela lei que você colocou para você mesmo, tá? Então temos aqui o texto, né, para que possamos então pensar nessa diferença entre Kant e Aristóteles, entre a ética teleológica do Aristóteles, que tem tudo como em vista a busca da felicidade, realizar a felicidade. Por outro lado, Kant que postula o dever, a obrigação. E essa obrigação, esse dever, deve vir da minha própria consciência, da minha própria capacidade de pensar o mundo, fazer as minhas escolhas e além dos meus próprios interesses, ir além dos meus próprios vícios, ir além daquilo que poderia ser bom para mim, se eu fizer por obrigação e trazer o bem para mim, ótimo, mas o objetivo principal para que eu possa ser uma pessoa autônoma, livre, é colocar o dever pelo dever. Então, muito obrigado e vamos então procurar entender esses dois filósofos, essas duas formas de pensar, essas duas concepções éticas como importantes e fundamentais para entender a mentalidade ocidental.